Olá, eu me chamo Rosana e aqui o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E no vídeo anterior eu falei sobre o milênio. Se você ainda não viu esse vídeo, volte e veja esse vídeo. Eu estava falando no vídeo anterior sobre a soltura de Satanás. Por que ele será solto? Satanás vai sair a enganar as nações. Muitos irão se aliar ao anticristo. Essas nações irão se rebelar contra Cristo, mesmo depois de tanto tempo vivendo debaixo da influência do cristianismo. Essas pessoas vão viver debaixo da influência cristã, mas de maneira superficial, sem ter experimentado uma verdadeira transformação. São aquelas pessoas que estão ligadas culturalmente ao cristianismo. Por isso, Satanás vai conseguir enganá-las. E eles se voltarão contra os crentes verdadeiros. E nesse meio estará aqui as duas testemunhas, que é o assunto do vídeo de hoje. Em Apocalipse 11, versículo 3, diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Nós estamos na última semana de Daniel, na primeira metade da última semana de Daniel, quando ocorre a pregação do Evangelho. A segunda metade da última semana de Daniel é destinada à grande tribulação, é destinada para o mal, é o tempo do mal, é o tempo das trevas. E a Bíblia diz que é um tempo tão terrível que, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. E esses dois homens estarão aqui profetizando. Deus ordena que duas testemunhas profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias são 42 meses. Dois homens com uma missão de profetizar. O que é profetizar? Falar em nome de Deus, comunicando a vontade de Deus, vestidos de pano de saco. Vestidos de pano de saco quer dizer sinal de luto, arrependimento. Vestir-se de pano de saco é vestir-se de alto extremo de humildade, uma humildade extrema, um arrependimento sincero, luto ou clamor a Deus. Por isso eles estarão vestidos assim. No versículo 4 diz: estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. E no 5 diz: se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. O fogo que sai da boca das testemunhas representa a condenação divina contra a impiedade. O anúncio da verdade de Deus traz consequências espirituais e físicas aos que o rejeitam, a todos os que rejeitaram a Cristo. O fogo indica que Deus protegerá seus mensageiros e sua palavra. Qualquer tentativa de silenciar ou ferir as testemunhas resultará em destruição para os agressores. Simboliza o poder destrutivo e o juízo e o julgamento divino contido na palavra de Deus que eles anunciam. No versículo 6 diz assim: esses homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. As testemunhas terão autoridade divina para interromper a chuva, simbolizando a retenção das bênçãos de Deus e o juízo sobre o mundo rebelde.
transformarão a água em sangue. Isso significa que as duas testemunhas terão autoridade divina para aplicar juízo sobre a terra, semelhante às pragas do Egito. Muitos dizem que são Moisés e Elias, outros dizem que é Elias e Enoque. São dois homens separados por Deus para o tempo do fim. São dois homens que já estão na terra. São dois homens conhecidos pelo céu e temidos pelo inferno. Durante 3 anos e meio, eles serão o maior incômodo da terra. Eles terão autoridade espiritual genuína. São dois homens representando a igreja, representando 2 povos. Pode ser os gentios e os judeus, pode ser um de cada um desses povos. No versículo 7 diz: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. E no versículo 8 diz: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Agora, eles chegam na última metade da última semana de Daniel. Já concluíram seu testemunho, já terminaram sua missão. Satanás agora é solto e vai atacar as testemunhas. O anticristo entra agora em ação. Ele vai perseguir, martirizar e vencer, vencer e matá-las. As 2 testemunhas, Sodoma e Egito, representam um mundo que odeia Cristo. As testemunhas não serão sepultadas como sinal de indignidade e desonra. Ficarão expostas como objeto de desprezo, porque nesse tempo o mundo terá total desprezo pelo martírio da igreja. E no versículo 9 diz: durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. E no versículo 10 diz: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Diante daquele martírio promovido pelo anticristo, a besta, os corpos deles ficarão estendidos na praça. O mundo, a CNN, todos os telejornais, toda a internet, o mundo todo, os ímpios celebram a vitória da besta sobre o povo de Deus, sobre os servos de Deus. Se alegram de tal forma que trocam presentes. Os corpos ficarão na praça por 3 dias e meio. Haverá festa, zombaria. O mundo celebrará a morte da verdade. O motivo dessa festa é porque as testemunhas haviam atormentado eles. E aqui entra aquela passagem que diz em Apocalipse 13, versículos 7 e 8, que diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povos, língua e nações. E no versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. E quem deu poder e autoridade à besta, o anticristo, para guerrear contra os santos? Versículo 2, na parte B. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O próprio Satanás deu poder e autoridade ao anticristo. E por que todas as nações, tribos e línguas estão adorando a besta, o anticristo? Versículo 3. Uma das cabeças da besta
parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E no versículo 4 diz: adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Aqui no versículo 3 diz que uma das cabeças é ferida, mas volta à vida. O anticristo vai simular uma falsa morte, uma falsa ressurreição, vai fazer um milagre, um prodígio, e toda a terra vai se maravilhar e seguir a besta. O anticristo ganhará prestígio com esse milagre que vai fazer. As pessoas vão ficar maravilhadas com isso e vão dizer quem é como a besta. E a fonte desse poder é o próprio Satanás. As pessoas já estão mostrando quem elas adoram. Viu nesse carnaval desse ano a adoração explícita ao diabo? Esse ano já foi um sinal. Nesse tempo aqui, a maldade e a depravação do homem chegará a um nível tão alto que eles adorarão o diabo descaradamente, deliberadamente. E no final, Deus vai soltar as rédeas. Deus vai deixar os homens chegar nas suas últimas consequências e os destruirá. Depois enviará o seu juízo. As testemunhas estarão profetizando tudo o que vai acontecer. As pessoas não vão querer ouvir. Por isso, quando elas são mortas, eles trocam até presentes. Eles comemoram. Isso tudo será aqui na grande tribulação. Deus permitirá tudo isso para o homem, para que o homem, em seu coração, revele o que ele tem. O que ele tem dentro do seu coração. O homem sem Deus caminha para a ruína. E quem são esse povo? Quem é esse povo todo que vai adorar a besta? Aqueles que não foram escritos no livro da vida. Todos os ímpios, todos os falsos crentes. Isso mostra que os santos, os eleitos, nenhum deles adorarão a besta, pois tem seus nomes escritos no livro da vida. Agora, as duas testemunhas estão aqui 3 dias e meio e algo vai acontecer com elas. Depois de 3 dias e meio, os povos todos comemorando a morte das duas testemunhas, algo vai acontecer. E sobre isso eu vou falar no próximo vídeo. Eu vou falar o que aconteceu 3 dias e meio depois com as testemunhas. Vou falar sobre a minha opinião de quem são as testemunhas. E vou falar de um outro assunto que a Bíblia fala que são as duas ressurreições, porque aqui um assunto puxa o outro. Então, eu vou falar sobre as duas ressurreições no próximo vídeo e a continuação das duas testemunhas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, dê uma forcinha pro canal, ok?